Olá, meu nome é Wilker Dias e eu vim trazer uma reflexão para você nesse momento aqui. Sabe que todas as pessoas que estão à nossa volta, sejam colegas ou sejam amigos verdadeiros, familiares, cada uma dessas pessoas ela tem um poder de influência na minha e na sua vida. Por exemplo, às vezes em uma determinada fase da sua vida você tem pessoas que sempre direcionam você e dizem para você que você deve seguir um caminho, que você deve, de repente, fazer um determinado curso, que você deve é, tomar uma determinada decisão na sua vida, muitas vezes baseado no que ela já gosta. Por isso, muitas vezes, nós, quando somos ainda jovens, estamos ingressando na fase adulta, às vezes os nossos pais eles têm a tendência de nos influenciar, por exemplo, numa profissão que nós devemos estudar, para qual profissão seguir. Isso é algo natural do ser humano, é natural de todas as pessoas, inclusive daquelas pessoas que gostam de nós. Só que eu meditando sobre isso, eu comecei a mentalizar e a meditar que Jesus Cristo ele ensinou algo diferente. Tem uma passagem que eu quero compartilhar com você aqui, que está em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 21, que Jesus ele vai pela primeira vez, lógico que lembrando, Jesus tinha certeza do seu propósito, Jesus já tinha convicção de quem ele era e Jesus já sabia para onde ele deveria ir e o que ele deveria cumprir nesta terra. Ou seja, Jesus já sabia do seu propósito. Então Jesus ele vem pela primeira vez abrir isso para os discípulos. Olha só, no versículo 21 de Mateus 17, diz assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Ou seja, Jesus ele acaba de dizer para os discípulos exatamente o que vai acontecer com ele, ou seja, a crucificação, a sua morte. Só que ele finaliza dizendo que ele ressuscitaria no terceiro dia. Diante disso, Pedro vai dar uma resposta para Jesus que aparentemente ele não entendeu a questão da ressurreição. Só que olha só, Pedro responde assim: então Pedro, chamando-o à parte, ou seja, Pedro chamou Jesus à parte, e começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus então vira-se diante e diz a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então, olha só, Pedro ele ouve Jesus falando que vai passar pelo processo, que vai morrer e que vai ressuscitar ao terceiro dia. Então, Pedro ele vai e diz para Jesus, mais ou menos assim nas minhas palavras aqui para você: Não, meu Senhor, de forma nenhuma isso vai te acontecer. Ou seja, por que que Pedro responde assim? Imagina só, se eu e você estivéssemos no lugar de Pedro, você ia querer ver o seu mestre, ou seja, Jesus, uma pessoa que você tanto ama, que você tanto admira e gosta, falar que ia ter que passar por aquilo que Jesus acabou de dizer que vai passar? Claro que não. Então Pedro aqui demonstra que ele expressa a vontade de todos nós seres humanos, que é o quê? Jesus, eu não quero ver você passar por isso. Por isso que Pedro, nesse momento, ele é influenciado, como Jesus mesmo diz, pela vontade dos homens e não pela vontade de Deus. Todas as vezes que uma pessoa não conhece a vontade de Deus sobre a sua vida, ela tem uma tendência natural de buscar te influenciar de acordo com a própria vontade dela. Essa mensagem aqui, ela não só fala muito forte aos nossos corações, como ela também entra dentro da minha alma e do meu espírito, assim como eu espero que entre dentro da sua alma e do seu espírito, para que você busque dentro da palavra do Senhor, para que você busque através da oração, para que você busque com todas as suas forças entender o que Deus quer e espera de você.
Porque todas as vezes que você não entende e não sabe o que Deus quer e espera de você, qualquer pessoa à sua volta, não entendendo ou não sabendo o que Deus tem para a sua vida, por muitas vezes também não conhecer da palavra de Deus, pode te influenciar pela própria vontade dela e tirar você do seu propósito. Se Jesus não tivesse tanta clareza e certeza absoluta de quem ele era e do que ele deveria passar por nós, Jesus poderia que facilmente ouvir a mensagem de Pedro e sair do propósito, falar: não, Pedro, verdade, você está certo. Eu acho que não é o que Deus tem para mim, eu não tenho clareza, eu não tenho certeza, então eu vou ouvir você, eu vou fugir disso. E todos nós não receberíamos da bênção através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário pelos meus e os seus pecados, pelos nossos pecados. E nós não teríamos hoje a paz que excede todo entendimento, que guardará os nossos corações e mentes e pensamentos em Cristo Jesus. Então, graças à certeza de Jesus, graças à convicção que Jesus tem e tinha naquele período ali aqui em terra, de quem ele era, nada tirou ele do foco. Nenhuma influência, nenhuma voz, inclusive de quem ele gostava, de quem ele estava treinando, tirou ele da vontade de Deus, do caminho da vontade de Deus, do seu propósito. Aqui entra o ponto-chave. Nós precisamos saber e entender o que Deus tem para nós, para o que nós nascemos, para o que você nasceu, para o que Deus quer e espera de você todos os dias. Quando nós entendermos isso, nós entramos no centro da vontade de Deus. E se nós entramos no centro da vontade de Deus, nós cumpriremos o nosso propósito nessa terra. E se nós cumprirmos o nosso propósito nessa terra, não só nós iremos para a eternidade com uma promessa que Cristo deixou para nós, mas também que nós possamos ajudar o máximo de pessoas possíveis a também entender o seu propósito através da luz divina, da revelação da palavra de Deus. Nesta noite, nesta mensagem aqui, eu espero e creio que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração como tem ministrado no meu coração dentro desta mensagem. Porque Pedro foi movido simplesmente por uma vontade dele, por não compreender qual era a vontade de Deus. Que você busque incansavelmente, dentro da palavra do Senhor, descobrir e entender o que Deus tem para a sua vida. Que você possa buscar todos os dias, no Senhor, tentar entender, que Ele busque te revelar quem você é nele, quem é você para Ele, e o que Ele tem para você fazer nessa terra. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus ilumine a tua mente, os teus caminhos e os teus passos com a luz divina da revelação da sua palavra. Porque como a própria palavra do Senhor diz, que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés, luz que ilumina e guia todos os nossos caminhos. E sendo dessa forma, nós não seremos confundidos. E eu creio que está chegando um novo tempo sobre a sua vida. Um tempo onde você será guiado pela palavra de Deus e não pelas vozes que nós escutamos todos os dias. Um tempo onde nós seremos direcionados pelo Espírito Santo do Senhor e não pela vontade dos homens, mas pela vontade absoluta do nosso Deus, o Senhor, que é soberano nos céus e na terra. E que o Senhor Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome nos céus e na terra, o único que é digno de toda honra e toda glória, que seja o nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas e das nossas almas. Que Deus te abençoe, guarde, blinde a sua vida e todos os teus passos e todos os teus caminhos sejam guiados e direcionados pela sua palavra, em nome de Jesus.